Hi, babies! Oitavo ano, vamos lá. População e sociedade da América Anglo-Saxônica. Nesse capítulo, a gente está estudando só a América Anglo-Saxônica. E a gente está estudando, basicamente, a população e a sociedade dessa região. A gente já sabe que a América Anglo-Saxônica é composta por quê? Pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Então, assim, os Estados Unidos é o local que tem maior população do continente americano, né? Os Estados Unidos têm 325,7 milhões de habitantes, é formado por 50 estados, né? Já o Canadá tem 36 milhões de habitantes e é o segundo maior país do mundo em extensão. Então, nós temos na América Anglo-Saxônica uma população e uma sociedade diversificadíssima, enorme. Aqui não temos as bandeiras do Canadá e dos Estados Unidos, né? Aqui os 50 estados dos Estados Unidos, que compõem os Estados Unidos, né? Como essa distribuição da população dos Estados Unidos, né? A população dos Estados Unidos, ela é formada pela mistura étnica de grupos indígenas que formavam as terras americanas antes da chegada dos europeus, de africanos que foram enviados para as colônias do sul para trabalhar como escravos e de ingleses e europeus, principalmente italianos e irlandeses, além de alguns asiáticos. Mas, basicamente, a população dos Estados Unidos é descendentes de indígenas, africanos e ingleses. Por isso que lá a língua oficial é o inglês. A maioria da população branca atualmente, a maioria da população dos Estados Unidos atualmente é branca. 72% da população dos Estados Unidos é branca, né? A população negra compõe 12% e os asiáticos 4%. Os grupos indígenas, eles foram reduzidos muito nos Estados Unidos, a 0,9% da população. É ainda menor que no território do Brasil, na América do Sul, né, que é composto por descendentes de indígenas, né? Só que a dominação no período colonial nessa área dos Estados Unidos foi muito grande. E o genocídio de indígenas, de povos indígenas também, a morte, né? Uma parcela da população dos Estados Unidos é de origem hispânica, né, espanhol, latina, 16% da população. Muitos são mexicanos, porto-riquenhos, cubanos. Os Estados Unidos é uma nação multiétnica, embora lá exista um grande problema com imigrantes, com falta de oportunidades de emprego para pessoas que são descendentes de imigrantes, né? Há um preconceito muito grande. Esses imigrantes latinos nos Estados Unidos sofrem um bocado, principalmente aqueles que não vivem de forma legal, que vivem na forma ilegal nos Estados Unidos, né? Há uma tolerância zero que o presidente Donald Trump estabeleceu em 2018. Essa política de tolerância zero de Donald Trump diz que ele desencoraja a imigração ilegal. Então, ele não aceita nenhum tipo de imigrante ilegal. Inclusive, ele fez algumas coisas bem complicadas que repercutiram internacionalmente com os imigrantes ilegais, como colocar os filhos em gaiolas, prender e etc. O território dos Estados Unidos é o quarto maior do mundo. É muito grande, né? E ele tem uma baixa densidade, o que significa que ele é pouco povoado. Nos Estados Unidos, há 3 grandes megalópolis, né? Há 3 grandes megalópolis nos Estados Unidos: Chippewa, Boswell e Sansan. Chippewa está na região dos Grandes Lagos, né, em Pittsburgh, e é uma área que se caracteriza por um setor industrial. Boswell, localizado na região nordeste dos Estados Unidos, aglomera Nova York, Washington, as cidades importantes, Boston, Filadélfia, e também tem um parque industrial e de administração federal grande. E Sansan está na costa oeste dos Estados Unidos e é uma área que abriga regiões metropolitanas, como São Francisco, Los Angeles, Seattle, San Diego. É o Vale do Silício. O Vale do Silício, Sansan, é onde tem as grandes empresas gigantes mundiais de informática no mundo, né? Os grandes hackers. E o Canadá?
Como é a população do Canadá, né? O Canadá foi colonizado por ingleses e franceses, tanto que a língua oficial do Canadá é o francês, mas eles falam o inglês muito bem. Então, há duas línguas oficiais no Canadá, que é o inglês e o francês, mas eles falam muito francês por lá também, né? Ele foi colonizado pelos franceses e pelos ingleses. Há uma população majoritariamente inglesa e francesa, descendente. Tanto que você vê que o nível de educação no Canadá é muito maior, é muito superior a outros países aqui da América do Sul. Não discriminando, mas essa descendência tornou eles um país muito organizado. Eles têm países tem muitos países descendentes europeus lá, tem etnias escocesas, irlandesas, alemãs, italianas, chinesas, por aí vai, e alguns nativos da América do Norte, né? A política de imigração do Canadá, ela é melhor do que a dos Estados Unidos, né? O Canadá, ele era aberto até pouco tempo aos imigrantes. Então, 22% da população do Canadá é de imigrantes. Quebec é uma província francesa no Canadá, né? As grandes cidades são localizadas no centro-sul do país, Vale do Rio São Lourenço. O Canadá, ele tem uma das mais baixas densidades demográficas do mundo, 4 habitantes por quilômetro quadrado. Ele é pouquíssimo povoado. Mas os indicadores sociais e econômicos do Canadá e dos Estados Unidos são excelentes. Do Canadá, bem melhor ainda. O IDH do Canadá é excelente. Então, os Estados Unidos, ele tem indicadores sociais e econômicos, está entre as 10 primeiras nações do planeta com IDH, né? E isso mostra as boas condições de vida desses países. A América anglo-saxônica tem uma condição de vida muito superior. E assim como os Estados Unidos, o Canadá também tem uma ótima condição de vida. O IDH é maravilhoso, né? Uma condição de vida, população, indicadores sociais mais semelhantes. A população dos Estados Unidos está entre 25 e 54 anos, né? E do Canadá também, entre 25 e 54 anos. Então, eu espero que... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, né? Os Estados Unidos é um país muito grande, né? Com muitos problemas de imigração. Não aceita os imigrantes com tanta facilidade. E agora, com a política do novo presidente Donald Trump, está mais complicado ainda. É um país que reúne condições para uma economia arrojada. É um dos maiores países de investimento em economia e poderio do mundo, né? Já o Canadá, ele tem uma política de imigração mais aberta e ele tem um dos maiores DHs do mundo, né? E Canadá... Então, nos vemos, pessoal, na aula amanhã. Beijos.